Seguir. Aleluias, graças te damos, Pai. Louvado seja o nosso Deus. Bom dia, meus amados. Falar com máscara não dá, né? Então vamos tirar. Que Deus possa abençoar a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical e agora dedicando esse espaço, como estamos fazendo todos os domingos, aos nossos pequeninos. Eu gostei de ouvir numa fita o irmão Brana cantando: vai buscar os pequeninos, os cordeirinhos, vai buscar. Ele tinha tanta criança para apresentar de uma vez só, que ele disse, vai buscar, e ficou cantando o hino até os papais chegarem. Então, nós estamos aqui citando essa estrofe dos hinos aos papais. Vai buscar os pequeninos, vai buscar, acorda eles aí, senta eles aí na sala, com a biblinha na mão, já deixa a Bíblia aberta no livro de São João, capítulo 8, porque daqui a pouquinho vai começar o estudo infantil, a parte dedicada aos pequeninos. Nós estamos esperando vocês já ir posicionando eles aí, sentando, para nós semearmos aqui sementes. Nós sabemos que o Evangelho, como diz a Bíblia, é uma semente que é semeada. E se tem uma terra que é boa, é essa, as crianças. Isso aí, esse coraçãozinho aprende, se engana quem pensa que a criança escuta e que às vezes passa desapercebido, irmã Daiane, porque eles são pequenininhos, porque às vezes tem aquela aparência de estar dispersas. Muito pelo contrário, às vezes eles conseguem prestar atenção em muitas coisas de uma vez só, como nós, às vezes, não damos conta. Já viu como é difícil você concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando os anos vão passando, a idade vai chegando? Às vezes você tem dificuldade para prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. As crianças, muitas vezes, não são assim. Parece que elas não estão nem aí, parece que não está nem prestando atenção. Quando assusta que não, aquilo que você achou que ela não aprendeu, que ela não estava prestando atenção, olha ela falando, olha ela perguntando sobre aquele assunto. Por isso que eu disse, o coração das criancinhas é uma terra fértil, e não é em vão, vamos sempre repetir isso, que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando estiver velha, não desviará dele. E há um outro versículo em Provérbios que diz assim, ó, e ainda que se desvies, as palavras do sábio sempre andarão atrás de ti. Então, esse menino bem criado, que a mamãe, que o papai despertou em ensiná-los o Evangelho, em conectá-los com a igreja, com a escola dominical, com a leitura da Bíblia, essa mãe e esse pai que, como a Susana Wesley, mãe do mensageiro João Wesley, despertou para fazer culto com eles no lar. Olha, pode até que dias difíceis venham um dia na vida deles, pode até que chegue aquela idade da adolescência, a idade da teimosia, a idade do descobrir o mundo, descobrir os encantos, descobrir os amigos, entre aspas, porque lá no mundo, na verdade, nós não temos verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos te querem bem, não quer te tirar da presença de Deus. Então, essa é uma verdade. Ainda que essa criança se torne um adolescente e se torne um jovem que viverá o jugo da mocidade. A Bíblia disse assim para o jovem, bom é para o jovem suportar o jugo
da sua mocidade. Olha para você ver. Ainda que chegue esse tempo do jugo. O que é o jugo? O jugo é o peso. O peso pode ser o peso da consciência, o peso pode ser as tentações, o peso pode ser o conhecer o certo, querer fazer o certo e não dar conta de fazer aquilo que é correto. O que a Bíblia diz? É bom você suportar essa fase difícil que pode chegar mesmo a uma criança bem instruída que cresceu no caminho do Senhor. Pode chegar. Só que a Bíblia dá uma garantia. Ainda que chegue essa fase, te machuque um dia, leve, já estou falando a adolescentes e jovens agora, né? Leve essa pessoa a caminhar por caminhos não muito bons, caminhos de trevas. Sabe o que a Bíblia diz? Que se a semente do Evangelho foi semeada nessa terra próspera, que é o coração, nessa terra fértil, que é a criança bem instruída, criada debaixo do temor do Senhor, aonde ele for, as palavras do sábio irá atrás dele, mostrando para ele o que é certo e o que é errado. Então nós oramos a Deus não só pelas crianças. As crianças dependem dos pais. Se os pais não acordarem para o tesouro que eles têm dentro dos seus lares, que são os filhos, a Bíblia nos mostra isso, que isso é herança do Senhor. Deus é quem nos dá como presente, como herança esses filhos. E se os pais não atentar para poder cuidar desses filhos, cuidar não é só dar arroz, feijão, leite, pão, roupa, material escolar. Estou preocupado. Eu ouvi um homem dizer assim: a única coisa que me dá medo de morrer é não deixar os meus filhos bem. Eu ouvi um homem rico falar isso. Ele é rico. Eu não quero deixar os meus filhos maus, eu quero deixar os meus filhos bem. E você, eu sabendo que eu vou deixar os meus filhos com um lar, tendo o que comer, conseguindo sobreviver sem a minha presença, eu posso ir embora até amanhã. Ele disse isso, mas ele está pensando só no material, ele está pensando só na cama, no teto, na comida, na roupa. E não adianta você deixar os filhos com casa, com carro, com dinheiro. Isso tudo é bom. Louvado seja Deus na vida daqueles que puderam fazer isso pelos seus filhos. Mas a melhor coisa que um pai pode deixar para os seus filhos é o que nós estamos lutando para fazer aqui. É deixar esse legado cristão, essa marca cristã. É tão bonito um filho marcado. O que é um filho marcado, pastor? As marcas do Evangelho seguem ele. Não adianta, mesmo que ele tente se apostatar um dia, pai e mãe. Não tem como ele se esconder. É como Pedro. Pedro tentou se esconder. E quando Pedro tentou se esconder, aquela mulher logo olhou para Pedro e disse: mas ele fala como um deles. Está vendo? Pedro estava marcado. Ele relacionou com Jesus e ficou ali com a influência de Jesus. Esses momentos dedicados às crianças servem exatamente para isso. Deixar a influência de nosso Senhor Jesus Cristo na vida dessas crianças. Então o pai e a mãe têm que entender que os filhos dependem dos pais. Se forem eleitos, como cremos que são eleitos, de todos os modos se salvarão. Mas uma boa criação, um bom ensinamento, os pais despertados para o tesouro que eles têm ali diante deles, isto, meus amados irmãos, poderá levar esses pais, livrar esses filhos de muitos e muitos sofrimentos. Então, nós estamos trazendo aqui o quê? Livramento. O Evangelho significa livramento para aqueles que dão ouvidos. Então, o pai que entende, a mãe que entende,
que o filho precisa do evangelho, isto é livramento. Se você criar bem esses filhos, o que acontece? Você vai livrá-los de muitas coisas erradas na vida, vai livrá-los de espíritos errados, vai livrá-los de casamentos errados, vai livrá-los de amizades erradas. O evangelho causa isto. O evangelho é libertação, é livramento para os nossos pequeninos. Agora, quando não acordamos para ensinar o evangelho a eles, eles poderão sim se salvar pela eleição, mas quantas dores poderiam ser evitadas na vida deles? Olha quantas dores você já sofreu, em quantos espinhos, pai, você já pisou. Olha quantas feridas essa vida já lhe causou, e que você, por uma boa conscientização, pode causar, também pode levar para a vida dos seus filhos esses livramentos dessas dores, desses espinhos. Então, é isso que nós estamos meditando. Então vai lá e entenda que assim como você tem que acordar o filho bem cedinho para ir para a escola, não pode faltar de escola, né? Por favor, desliga esse ventilador aí um minutinho, fazendo favor. Então, assim como você tem que acordar os meninos bem cedinho para ir para a escola, vai lá na caminha, não fica com dó dele, não. Agora você não precisa de ter dó dele. Vai lá na caminha e desperta ele, acorda ele lá na cama. Fala com ele, olha, a escolinha já começou. O pastor, mas a tia Daiane já estão lá, já vai ler a Bíblia agora com os pequeninos. É hora do ensinamento. E ajuda ele a compreender o aprendizado. Então, vamos... Cadê? Quantos já se levantaram da cama? Quantos já tiraram a sua foto? Quantos já mandaram, Bruno, a foto aqui para nós encaminharmos ali para o irmão Marcos? Nós já queremos ver os nossos pequenininhos aqui, já no posto do dever. Hoje eu quero falar um pouquinho mais tarde, na escola dominical, sobre o inspetor. Olha, o inspetor está passando para fazer a inspeção. Os meninos já levantaram? Levantou, manda as fotos aí para nós aí, porque nós queremos ver eles aqui na tela aqui. Quantos já estão com a biblinha aberta? Assentados aí na sala de casa, ou na mesinha, ou na cama, já em prontidão. Nós estamos aqui esperando a participação das crianças para a gente começar a aulinha delas. Estamos esperando um pouquinho para ninguém perder nenhuma partezinha do ensinamento. Então, vamos, deixe a Bíblia aberta aí, São João, capítulo de número 8. Vamos mandando as fotos, vamos mandando as participações. Davi já está ali, ó, quem me mandou aqui, ó, Deus abençoe, Davi aqui. Então, tá bom, já está no posto do dever. Patrícia também, lá em Belo Horizonte, já mandou. A Vitória, Maria Clara e o Vitor já estão lá ligadinhos também, já chegaram para o culto. A Rayane e o Moisés também já chegou. Cadê os demais daqui de Passos? Ó, a Rayane lá em Betinho, o Moisés já chegou. A Maria Clara, a Vitória e o Vitor lá em Belo Horizonte também já chegaram. O Davi aqui em Passos também já chegou para o culto. Estão chegando devagarzinho, né? Cadê o Isaías, mais a Bianca? Eu estou dando falta esses dias do Isaías e da Bianca no culto. O que está acontecendo, hein? A Diana, onde é que está a Diana? Deus abençoe, estamos esperando a participação dos cordeirinhos. A Radassa também já chegou para o culto. Amém, Deus te abençoe, Radassa. Estão chegando os nossos pequeninos. O Mateus e o Miguel também já estão aqui participando também, já estão ligadinhos, esperando o momento deles aqui, o ensinamento deles. Vão chegando, Ezequiel já chegou também. Vai mandando as fotinhas aí no grupo da igreja para encaminharmos para a tela aqui, para eles verem. Eles gostam de ver o rostinho deles lá na tela. Tem gente que gosta de ouvir falar o nome deles. Teve uma irmã que sexta-feira mandou uma mensagem. Eu ainda estava no púlpito. Fala o meu nome. E não é criança não, viu? Eu quero ouvir o meu nome. Fala o meu nome. E é isso. E a gente vai falando os nomes.
Às vezes não falamos a alguns, porque manda quando está acabando o culto. E aí demora a chegar. Quando chega, nós já fomos embora. Às vezes já estamos até em casa. Então, quem tem que mandar contato, mande o quanto antes. A Raabe também, Maria Raabe já chegou para o culto. A Esté já colocou ela também lá, sentadinha. Deus abençoe a Maria Raabe. Rafaela e a Sara também já estão ligadinhas. Está crescendo aí a nossa audiência. A meninada já está chegando. Deus abençoe. Graça, Magda José, irmã Isabel e Abner, em Betim, também já estão conosco, participando. As criancinhas, vamos colocando as criancinhas conectadas aí. Enquanto vamos nos preparando aqui, vamos deixar uma leitura da Bíblia que vai ser encenada, ilustrada aqui hoje, que está baseado no livro de São João, capítulo de número 8. Quem puder abrir a Bíblia, vou esperar a criançada abrir aí. Os pais, ajuda aí. São João, abre em casa aí para os filhinhos, ajuda eles. Estou dando falta do Samuelzinho, meu sobrinho também, não sei o que está acontecendo, o nome dele não chegou mais aqui. Será que cadê o Samuel, hein? Cadê a Poliana? Os pais aí ajudam os filhos a conectarem conosco. São João, capítulo 8, versículo 12, é a leitura da Bíblia para esse dia de hoje. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é disso, trevas. No princípio, Gênesis capítulo 1, era assim um mundo, sem forma, vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos, pairava sobre aquelas trevas, aquele caos. Nas trevas, como eu preguei sexta-feira aqui, não adianta você ter visão se não existe luz. Imagine se o sol agora mesmo deixasse de brilhar e tudo se tornasse trevas. Imagine se as estrelas deixassem de brilhar. Imagine se a lua não desse a sua luz. Você acha que nós aqui, com perfeita visão, conseguiríamos enxergar alguma coisa? Nós não daríamos conta de ver nada. Então não adianta você ter 2 olhos sãos, saudáveis, mas não existir luz. É isso que Jesus está falando para o ser humano. Olha, se vocês não tiverem a minha presença, não adianta vocês terem saúde, não adianta ter casa, não adianta ter carro, não adianta ter dinheiro, não adianta, se não tiverem a minha presença, porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem não me tem, pode até ter visão boa, mas vai andar em trevas. E quem anda em trevas, quem anda no escuro, corre tantos perigos. Por que corre muitos perigos? Pode tropeçar e cair quem anda no escuro. Quando você está andando na mata, de noite, o que você leva? Uma lanterna. Para que você leva uma lanterna? Para não pisar numa serpente, para não tropeçar numa pedra, para não pisar numa poça de lama, para não cair num buraco. Então você leva a luz para te livrar de se ferir. Então Jesus é a luz que nos livra das muitas feridas que o pecado causa, nos livra das muitas ciladas, armadilhas que o diabo lança no nosso caminho. A Bíblia nos mostra que o maligno, ele coloca muitas armadilhas para poder nos pegar. É igual o caçador lá na mata, põe armadilhas para pegar os passarinhos, para pegar os animais. De vez em quando cai algum lá na armadilha do caçador. O inimigo é como o caçador, ele põe muitas armadilhas para nós. Mas quando nós temos luz, nós não caímos em nenhuma delas. Então assim nós vamos começar a nossa meditação, já vamos passar para a Daiane. As criancinhas podem mandar a sua foto, mandar a sua participação. Já estamos esperando a participação dos pais. Deus abençoe a todos. E a tia Daiane vai falar aqui na linguagem das crianças, deixar bem encenado aqui. A meninada, desperta aí bastante atenção nessa hora, viu?
Deus abençoe, irmã Daiane, seja bem-vinda, ligou aí o microfone, Deus abençoe. Vamos então, Escolinha Aliança com Deus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês aí em casa. E o desejo do meu coração é que nós possamos ter um bom momento aprendendo um pouquinho aqui, tá bom, crianças? E hoje, a história que eu trouxe para vocês vai falar sobre a serpente e o vagalume, tá? Nosso vagalume aqui. Tão brilhante, tão bonito, né? E a serpente. Na história, contam que uma serpente, um certo dia, começou a perseguir um vagalume que era muito bonito e muito brilhante. E ele, muito esperto, ele tentava fugir assim com muita rapidez, mas a serpente, ela não desistia. Então, no primeiro dia, ela perseguiu e ele conseguiu fugir. No segundo dia, ela não desistiu e ele continuou fugindo. Mas no terceiro dia, o vagalume já estava bem cansado. Então, ele resolveu parar, já que estava tão cansadinho, e falou com a serpente e perguntou para ela: serpente, já que você já está tão perto de mim, eu posso te fazer 3 perguntas? E ela disse: eu não costumo, dar oportunidade para ninguém assim, mas já que eu vou te devorar mesmo, vai em frente, pode perguntar. Então, ele perguntou para ela: eu pertenço à sua cadeia alimentar? E a serpente disse que não. Então, ele fez a segunda pergunta: eu te fiz algum mal? Eu te causei algum problema? E ela disse: não. E a última pergunta dele foi: então, por que você quer tanto me devorar? E ela disse: sabe qual é o problema? Eu não suporto ver o seu brilho. E quando eu vejo você brilhar, eu quero te devorar. Então, crianças, o que nós podemos ver aqui, que o pobre do vagalume, ele não fazia mal nenhum. Ele apenas brilhava, de uma maneira tão linda como que Deus criou ele. Mas a serpente, como era maldosa, peçonhenta e invejosa, tudo o que ela queria era acabar com o brilhozinho dele, E nós, crianças, assim como o vagalume, dia após dia, nós somos atacados, sabe? Deus, quando Ele nos criou para ser luz, para poder brilhar sempre no meio das trevas. Mas acontece que nós temos um inimigo, um terrível inimigo, Tem uma historinha que eu já contei para vocês sobre Lúcifer, Lá na escolinha a tia Daiane já contou. Ele era um anjo lindo, um anjo de luz. E o irmão Brana diz que ele era o braço direito de Deus, que trabalhava lá, E ele tinha um lugar muito especial que ele ocupava, e ele brilhava muito. Mas aconteceu que ele começou a se achar tão importante, tão maravilhoso, que ele quis ser igual a Deus, ele quis ser melhor do que Deus. Então, aqueles sentimentos ruins começaram a tomar conta do coração dele, Então, ele deixou de ser um anjo de luz e passou a ser um anjo feio, Perdeu todo aquele brilho dele. Então, quando ele perdeu todo aquele brilho e com toda aquela maldade, do coração dele, ele foi expulso lá dos céus, Porque pertinho de Deus, quem vive perto de Deus tem que estar brilhando, tem que ter o brilho, E a partir daquele momento que ele deixou de ser luz, de ter todo aquele brilho, ele passou a ter um desejo. Sabe qual era? Já que ele tinha perdido toda a luz dele, era atacar os filhos de Deus, para que, assim, eles passassem a ser sujos e sem luz, assim como ele é. Então, por todas as histórias da Bíblia, a gente pode ver que o inimigo, ele sempre vem atacando os filhos de Deus, os profetas de Deus. A exemplo de Moisés. Moisés, lá no Velho Testamento, o povo de Deus sofria, eles viviam em escuridão, naquela escravidão, e eles clamavam, mas então Deus mandou Moisés como uma luz, como um grande libertador, para tirar eles daquilo tudo. Mas quando Deus mandou Moisés,
O diabo não ficou satisfeito. Desde que ele era bem bebezinho, como a gente já aprendeu na historinha também, o diabo começou a atacar para poder matar, né, a Moisés e apagar aquela luz que Deus enviou. Mas ele não conseguiu destruir os planos de Deus, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, crianças. E também nós podemos lembrar de Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito, ele era uma luz lá para o povo dele, né? Mas aconteceu que, com o passar dos tempos, ele quase teve a luz apagada, né? Porque, aos pouquinhos, ele foi fazendo coisas que não agradavam a Deus, que não era a vontade de Deus. Então, a luz dele quase foi apagadinha, né? Mas ele buscou força, acendeu a luz e cumpriu, mais uma vez, os propósitos que Deus tinha, né? E assim foram acontecendo com vários profetas, né? E o inimigo foi atacando, até que Deus enviou a grande luz resplandecente, né? Que faria toda a diferença na história da humanidade. Deus enviou Jesus para ser a luz mais brilhante, mais maravilhosa, que tiraria os filhos de Deus da escuridão, das trevas. E quando Jesus veio, né, e foi lá na cruz e morreu, o diabo achou que ele tinha conseguido, né, que ele estava vitorioso. Só que ele não entendeu que aquilo tudo era um plano de Deus. Jesus morreu, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele veio com uma luz tão forte, crianças, e tão brilhante, que ninguém jamais poderia apagar. Não é verdade? Então, Jesus disse, né, como o pastor leu ali, eu sou a luz do mundo, e quem, né, fica do meu lado, quem anda comigo, quem vive para mim, jamais andará em trevas. Não é verdade? Então, crianças, dia após dia, nós temos que ser luz, porque se Jesus é a luz e nós andamos com Ele, nós também passamos a ser luz. Não é verdade? Mas como que nós podemos ser luz? Nós podemos ser luz na escola, né, dando bom testemunho. Nós podemos ser luz na vizinhança, nas festinhas, com os amiguinhos, né? E nós temos que vigiar para que a nossa luz não seja apagada, né? É assim como Sansão, e se envolvendo com as coisas do mundo, e sujando a nossa vida com o pecado, e nos afastando de Deus. Nós temos que vigiar para que isso não aconteça, não é verdade? Porque em Mateus 5,14, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, Jesus é luz, e ele diz que nós também somos luz, não é verdade? Então, nós temos que brilhar, mas não brilhar escondidinho, sabe? Ficar com vergonha ou tímido por ser cristão, não. Aonde nós chegar, crianças, nós temos que brilhar a luz da palavra, né? Nós temos que ser notados como cristão. Já pensou que coisa triste se estiver lá na escola, um monte de criancinha falando coisas feias, né? Ouvindo coisas feias, e você se misturar com aquelas crianças? Eu acho que aí é muito perigoso. A nossa luz vai estar apagando, nós vamos perdendo a força e se afastar de Jesus. Nós temos que vigiar, né? Porque quem é luz não se mistura com as trevas. É impossível a luz e as trevas ter comunhão, né? Porque lá em Coríntios também diz que comunhão tem a luz com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas vão embora, não é verdade? Porque aonde Jesus chega, não tem trevas. E é assim que nós temos que ser também. Dar bom testemunho e brilhar. O mundo, eles têm uma maneira diferente de ver o brilho, né? As pessoas brilham, acho que tem que brilhar com filmes, com fama e com tantas coisas aí que não tem nada a ver com o brilho verdadeiro. Nós brilhamos à luz da palavra, vivendo a palavra e fazendo, crianças, somente o que Jesus faria. É assim que nós mantemos a nossa luz acesa, tá bom? E aqui, ó, do ladinho aqui, eu fiz um quadro para mostrar para vocês as nossas lâmpadas aqui, né? E eu pergunto agora, crianças, que tipo de luz que vocês têm sido?
né? Olha aqui para vocês verem que elas são bem diferentes. Tá vendo? Tem a luz ali, ó, a primeira, mais bonitinha, amarelinha. O que ela diz? Ela vai responder a perguntinha ali. Que tipo de luz você tem sido? E a lâmpadazinha ali responde assim: eu sou luz do mundo, sempre conectada com Jesus. Eu oro, eu leio a Bíblia e faço a diferença aonde eu estiver. Né? Onde eu passo, eu espalho o amor, eu espalho a alegria e a palavra, né? Agora ali, ó, a segunda ali, ó, a segunda luzinha, ela já está quase apagadinha, né? Olha a carinha dela, está tão desanimada, né? Com os olhinhos preguiçosos já, né? Então ela fala: eu sou uma luz bem fraca, né? Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo praticar o que eu tenho aprendido. Né? Eu estou quase sem forças para prosseguir e eu preciso de socorro, senão eu vou apagar. Nós temos a outra aqui, ó, a lâmpadazinha suja, né? Olha para vocês verem, não dá nem para ver ali a luzinha de tanta sujeira que ela tem, já nem dá para ver mais brilho nenhum, coitadinha. E ela responde aqui a nossa pergunta: eu nasci para ser luz, realmente. Eu conheço os propósitos de Deus, mas eu tenho vivido uma vida de pecado, suja e longe da presença de Deus. Olha que coisa triste, crianças. E aqui nós temos a última lâmpadazinha. Olha que coisa, né? Ela já está apagada. E ela responde a nossa perguntinha assim: eu sou uma luz apagada, né? Já vivi na presença de Deus, fui feliz e fazia a diferença por onde eu passava, mas eu deixei as coisas do mundo e os afazeres que deveriam ser em segundo plano, eu coloquei tudo em primeiro plano. Aí eu fui me envolvendo com as coisas do mundo e eu me afastei da presença de Deus. E hoje eu estou totalmente desconectada de Jesus e apagada, crianças. Olha que coisa triste, né? Mas, crianças, o que nós temos que fazer, o que a gente tem aprendido aqui, o mais importante é lembrar que Jesus é a luz do mundo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha para vocês verem. Aqui eu coloquei que Jesus, aqui é o nosso Jesus, Ele é a luz do mundo. É onde Ele chega, as trevas têm que sair, o pecado sai, a mentira sai, a desobediência sai. Então, se a criancinha de Jesus, ela vive, ela quer viver totalmente para Jesus, né? As trevas vão embora. Então, crianças, nós não podemos ficar ligado às coisas do mundo e deixar Jesus em segundo plano. Todas as coisas que nós temos que fazer aqui, ir à escola, brincar com os coleguinhas e tantas coisas, não é primeiro plano, é segundo plano, né? Tudo para Jesus primeiro e as outras coisas em segundo plano. O resto não precisa nem falar, né? Desobediência com o papai e a mamãe, a mentira, né? Há tantas coisas dessas, a gente nem pode chegar perto, tá bom? Para que a nossa luz se mantenha acesa. E aqui, crianças, ó, suponhamos que essa lâmpadazinha aqui somos nós. São vocês aí em casa, tá bom? Essa lâmpadazinha aqui somos nós. E olha para vocês, ela está apagada, certo? Porque nós, nesse mundo, sem Jesus, não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada de bom nesse mundo se não for com Jesus, se nós não estivermos ligadinhos, conectados com Jesus. E olha só, crianças, quando essa lâmpadazinha ela se conecta de verdade com Jesus e fica ligadinha, olha só o que vai acontecer. Olha que coisa linda, crianças! Ó, quando está ali bem ligadinho, com força mesmo, não de qualquer jeito, mas bem ligadinhos em Jesus, essa lâmpadazinha que é você aí em casa brilha, e brilha, e brilha cada dia mais. E o mais importante de tudo isso não é apenas você brilhar. Sabe qual que é o mais importante? É você ser luz para outras pessoas, levar a luz para outras pessoas. Porque, sabe, crianças, é tão importante quando você chega no meio de outras pessoas e você fala de Jesus com coragem e você brilha, né? É tão agradável, é tão gostoso.
E é muito triste também quando você chega perto de alguém e aquela pessoa parece que não tem luz. Ela fala coisas desagradáveis, né? E aquilo parece que fica tão triste. Mas quando acontecer isso, criança, seja luz. Não fique com vergonha, não fique tímido. Brilhe como a nossa lâmpadazinha aqui, fazendo a diferença por onde vocês passar. Porque essa é a nossa missão. E sempre se lembrem, a missão do inimigo é apagar essa lâmpada preciosa que é você, que Jesus colocou aqui nessa terra para brilhar. Então, vigie para que a sua lâmpadazinha não seja apagada, tá bom? Permaneça assim, ó, ligadinho, conectado, lendo a Bíblia, orando e, o mais importante, praticando tudo que a gente tem aprendido. Que aprender e não praticar não adianta nada, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante e que o Senhor Jesus abençoe e ilumine o coraçãozinho de vocês para serem luz em qualquer lugar que vocês estiverem. Tá bom? Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Esperamos que Deus tenha abençoado o coraçãozinho de cada uma das nossas crianças e que cada um tenha entendido a necessidade de termos Jesus dentro do nosso coração. Deu para entender, né? Quando Jesus esteve na terra, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Mas ele foi embora. E aí, depois que ele foi embora, ele enviou para nós o seu Espírito. E quando ele enviou para nós o seu Espírito, o que ele disse? Agora, vocês é que são a luz do mundo. Então, nós hoje temos que brilhar, assim como Jesus brilhou. Hoje nós, cristãos, temos que brilhar. Cada criancinha desta é uma pequena lâmpadazinha, e essa lâmpada tem que estar limpinha para brilhar, porque também não adianta haver energia se essa lâmpada está toda suja por fora. Por isso que nós pregamos a santificação. O que é santificação? Viver uma vida limpa. Você pode pegar uma lâmpada dessa aí, ó, que está na boquilha, e ligar a tomada ali, e se houver energia, ela vai brilhar. Mas se você pega essa lâmpada também, pinta ela todinha com uma tinta escura, preta por fora, para você ver, o brilho dela vai ficar ofuscado. Então, muitas vezes, há muitas crianças, muitos jovens, muitos crentes que estão com o brilho da sua vida cristã ofuscada. É muito, muito errado aquela religião, aquela igreja que diz, Deus só quer o coração, não importa como você vive, você pode viver de qualquer jeito, Deus só quer o seu coração, seu corpo você pode vestir de qualquer maneira, pode viver de qualquer jeito, santidade é só no coração, Deus só quer o coração. Imagina, o que adianta aquela pecinha lá dentro da lâmpada, aquele fiozinho incandescente, emite luz, porque é o coração, mas do lado de fora essa lâmpada está toda pintada de preto. Não vai beneficiar ninguém. Então, deixe essa lâmpada bem limpinha por fora, para que os seus raios possam brilhar longe. É como disse o irmão Brana, ele falou assim, ó, antigamente eles usavam o querosene para poder manter a lâmpada acesa, mas só que com o tempo, aquela fumaça ia escurecendo, preteando toda aquela lâmpada. Aí o profeta disse, é assim que está ficando a lâmpada da igreja. Como? Toda enfumaçada. E quando a lâmpada fica toda enfumaçada, vai atrapalhando o brilho. Aí o profeta disse, é tempo de limparmos as nossas lâmpadas, porque está ficando enfumaçada. Então, quando aquela criança vive respondendo os pais, o que isso significa? Lâmpada apagada ou enfumaçada. Quando aquela criança na escola não respeita os seus pais, não respeita os seus professores, lâmpada apagada. Quando aquela criança na igreja não respeita os diáconos, o diácono vai lá chamar a atenção, falar com ela não respeita o diácono. É lâmpada enfumaçada.
Quando ela vem, daqui uns dias os cultos voltarão. Quando ela está lá em cima na escolinha e não respeita as tias, as professoras da escola dominical, é uma lâmpada que está enfumaçada. E aí o que precisa de fazer? Pegar a buchinha, pegar um paninho, que é o sangue de Jesus, que é a vida de oração, ir lá e lavar aquela lâmpada, deixar ela bem limpinha. Para quê? Para que a luz que há em ti possa brilhar. Jesus disse isso. Hoje, vós sois o sal da terra. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Então, deixa essa luz brilhar. Se não está brilhando, é porque está enfumaçada, está precisando de uma faxina, não é verdade? E os papais podem ajudar a limpar essa lâmpada, porque nós aqui somos eternamente dependentes. O varão precisa da varoa, a varoa do varão, ou seja, o marido da mulher, a mulher do marido. Nós somos assim, Cristo precisa da igreja para que sejam os pés e as mãos dele aqui, mas ela eternamente depende dele. O peixe precisa das águas, e é assim, os filhos precisam dos seus pais. E hoje, mais do que nunca, nessa era escura, nessa era tão abominável, os filhos estão precisando dos pais. Tomara a Deus que os pais escutem o grito silencioso dos seus filhos, falando assim, ó, socorro, minha lâmpada está apagando. Às vezes o pai não consegue ouvir o grito socorro, mas o rostinho mostra que está pedindo socorro. O comportamento mostra que está pedindo socorro. Então, que Deus possa abençoar as nossas crianças. Vamos aqui à participação delas. Cadê a foto? Já tirou da tela? Põe na telinha para mim, para que elas possam estar vendo a foto delas aqui na tela. Onde é que estão as participações? Vamos lá? A Valentina já mandaram aqui. A Valentina quer ouvir o nome dela. Está aí o nome da Valentina, lá em Betim. Deus abençoe a participação da Valentina. Aqui, ó, já está na tela. Já estou vendo aqui no canto esquerdo da tela a Rayane, mais o Moisés em Betim. Deus abençoe. No cantinho esquerdo, aqui do lado de cima, o Luquinha também já deixou a sua participação. Já chegou também. Também já chegou, já... E agora? Como é que eu faço? Vou para o lado direito. Do lado direito estão as pequenininhas aqui da... Qual é o nome delas? Lembra, Daiane? Eu esqueço. As duas da Thaís, as netinhas do Yasmin e a Larissa, as da Thaís, né? Uhum. Deus abençoe, já chegaram também. O Luquinha está aqui do lado esquerdo da tela, Deus abençoe. O Isaac também está aqui, já chegou, Deus abençoe o Isaac. O Miguel e o Mateus também já chegaram, o Ezequiel já está na telinha. A Vitória e a Ana Clara em Belo Horizonte também já está lá no sofá sentadinhos ouvindo. Deus abençoe vocês. A Valentina com a mãe dela aqui embaixo, também a loirinha com um copinho rosa na mão. O Davi também, Deus abençoe o Davi, já chegou também. Deus abençoe o Lucas de Betim, está lá na telinha também acompanhando. Um abraço, Lucas. Tem 2 Lucas aqui hoje com a gente. Também a Rafaela e a Eduarda da Yasmin está aqui conosco. Também já citei aqui a Yasmin e a Larissa da Thaísa. E essas 4 crianças aqui é a Ana. O Samuel está ali, ó. Ah, o Samuel está hoje junto com o Henrique. Samuel, o Henrique, a Gabi e a Aninha estão todos também conectados conosco. Dei falta hoje dos de São Sebastião do Paraíso, mas creio que estão na escuta também. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a participação desses pequeninos, Deus abençoe todos que deixaram aqui já no chat também a sua participação, o seu nome. E nós vamos agora começar o nosso período de louvor, de adoração, mas antes vamos estar orando, pedindo a Deus em favor dessas crianças e destes pais. Também, em Bom Despacho, também tem gente acompanhando, a mensagem já chegou aqui, ó, o Isaac lá em Bom Despacho está acompanhando, Deus abençoe. Provavelmente com as crianças, como fizeram na outra semana, né? É isso aí. Bruna e Isabela também da Bom Despacho.
Bruna e Isabela, da cidade de Bom Despacho também, acompanhando a nossa escolinha Aliança com Deus. Deus abençoe vocês. É isso aí, pais. Vamos lustrar, limpar a lâmpada dos nossos filhos, para que eles possam ir e fazer a diferença por onde eles andarem, na escola, na igreja, quando crescerem, no trabalho, que eles possam ser diferentes, que o mundo, ao olhar para eles, possa ver que eles são como Daniéis na Babilônia, diferentes, como os 3 jovens hebreus ali que foram para fornalhas, totalmente diferentes. Nossos filhos precisam ser diferentes do mundo. Olha como eles estão no mundo, as musiquinhas que eles escutam e dançam, dá dó. Tem uma menininha com uma sainha tão pequenininha, dançando uma música tão imoral e pornográfica, sem nem saber o que ela está celebrando. É uma crueldade que um pai faz com o filho. Dependendo do corte de cabelo que aquele pai faz naquele pequenino. Um dia desse eu vi um menininho de no máximo 7 aninhos com um brinquinho na orelha. Eu pensei, que covardia faz um pai com uma criança dessa. Olha o tipo de espírito que ele está chamando sobre os filhos dele. Olha a que tipo de Deus ele está dedicando os filhos dele. Olha, dependendo do que você ensina, o que você deixa ver, como você corta o cabelo, as roupas que você põe nele, a maneira como você o cria, isso mostra a que Deus você está dedicando os seus filhos. Aí não adianta trazer na igreja para o pastor orar. Aqui você dedica ao Senhor que criou os céus e a terra, e lá na criação você dedica a Baal Peor, o Deus da fertilidade, o Deus da imoralidade, o Deus das prostituições, o Deus das músicas obscenas. Não adianta. Então, criemos os nossos filhos segundo a lei de Deus. Coloca desenhos bíblicos, coloca hinos para eles ouvirem, coloque coisas que vão edificar a fé deles e vão nos ajudar a construir bem firmes e inabaláveis os pilares de crenças. As crenças dos filhos, quem constrói são os pais. Então, construa bem construído as crenças, esses pilares. Vamos orar pelas crianças. Senhor Jesus, nesse instante, meu Pai, eu quero te pedir que olhe para essas crianças. Muitos nomes têm chegado aqui. As fotinhas delas estão nas telas aqui ou na tela. Pai, olhando para essas crianças, esses rostinhos tão puros e inocentes, dói-nos o coração, Pai, em saber quão mau e sujo é o mundo, Senhor. Rostinhos puros, limpos. Pensar que se a tua vinda tardar mais um pouquinho, logo daqui uns dias eles terão que conhecer a malícia do mundo, Pai. Provavelmente espinhos os arranharão nessa caminhada. Senhor, coloque o teu sangue para guardar a vida deles. Eu levanto as minhas mãos e oro por essas crianças. Oro por estes pais, para que esses pais possam ter sabedoria, possam receber graça diante de Ti, Senhor, para criá-los no bom caminho do Senhor. Deus, não deixa a imoralidade pegá-los, não deixa, Senhor, o homossexualismo alcançá-los, não deixa a violência alcançá-los, não deixa as drogas tocar neles, não deixa o vício, a bebida, o cigarro tocar neles. Pai, livra-os do adultério, da prostituição, livra-os, ó Pai, desta lâmpada um dia deixar de brilhar, ficar ofuscada, assim como ela está brilhando hoje, mantenha ela sempre brilhando, Senhor, até o dia da Tua vinda, para que quando o Senhor voltar, não pegue essa noiva adormecida, Senhor. Essas crianças fazem parte dessa igreja, fazem parte dessa noiva. Proteja-os, Pai. Ajude a nós, pais, ajude as famílias a guiar os seus pequeninos até aplicar o sinal, Senhor. Cabe aos pais ajudar os filhos a aplicar o sinal, aplicar o batismo do Espírito Santo, Senhor. Portanto, no nome de Jesus Cristo,
eu dedico, Pai, essa oração especialmente a essas crianças, que elas possam crescer no caminho do Senhor, florescer, Pai, dar frutos, Senhor, que elas possam ser instrumento de louvor para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, dedicamos esse momento a elas, porque até o Senhor, quando esteve na terra, dedicou um momento a elas. O Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, e qualquer um que receber um destes pequeninos no meu nome, a mim também me recebe. Qualquer um que escandalizar um desses pequeninos, prejudicá-los, lançar pedra de tropeço perante eles, também entrarão em juízo e terão as suas consequências. Não nos deixe ser pais irresponsáveis, que lançarão tropeço diante dos filhos, pelo mau testemunho, pela má criação, Pai. Guarda estes pequeninos, porque da boca delas, da inocência delas, da humildade delas, do coração delas, vem o perfeito louvor, Pai. Portanto, no nome de Jesus Cristo, foi o Senhor quem disse que o anjo de cada uma delas, todos os dias, assistem diante da face do Senhor. Pai, que o anjo do Senhor possa acampar ao redor desses pequeninos, para que o inimigo não venha violentá-los, Pai. Guarde-os e os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças, os nossos pequeninos, e dê sabedoria aos pais para entender o valor que existe em criar um filho no caminho do Senhor, entender quão grave é você lançar tropeço diante de um pequenino desse. Há palavras que os farão tropeçar, há ensinamentos que os farão tropeçar, há falta de exemplo, às vezes, de pais dentro de casa que os farão tropeçar. E Jesus disse: quem fizer um deles tropeçar, vai ter que acertar as contas comigo. Há um governo na terra que quer fazer eles tropeçarem, colocar dentro das igrejas a ideologia de gênero, dentro das escolas a ideologia de gênero, quer levá-los a uma malícia tão grande, em uma idade tão tenra, tão pura, que deveria ser preservada. Mas a Bíblia diz: qualquer que lançar tropeço diante deles, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar no fundo do mar. É o que disse Jesus. Então, que Deus te dê sabedoria para lutar pelos seus filhos, porque lutando por eles, ensinando eles, salvando eles, você estará trabalhando como um missionário, fazendo uma grande missão dentro da sua casa. Que Deus abençoe e tenhamos todos agora um bom período de louvor, uma boa escola bíblica dominical, em nome de